Pessoal, o Japão está com um problema econômico gravíssimo, essa é a verdade. Eu já tenho abordado esse tema aqui no canal em várias oportunidades, já fiz vários vídeos sobre o tema, e agora, durante essa semana, na verdade na quinta-feira, né, eu estou gravando na noite da sexta-feira, então o Japão parece que interviu novamente, vendendo dólares no mercado, uma quantidade considerável aí, cerca de 22 bilhões de dólares, para tentar conter a queda no valor do iene. Sim, junto com o real e umas moedas africanas aí, o iene japonês é das moedas que mais perdeu o valor frente ao dólar em 2024, porque o país está com um problema seríssimo do ponto de vista econômico. Então isso aqui é uma grana considerável que foi gasta, isso já foi feito esse ano, e é bastante provável que isso aqui não resolva o problema, porque é uma questão estrutural de longo prazo e o Japão, ao que tudo indica, é um Titanic que está indo na direção do iceberg e não há ninguém que saiba como desviar. Vamos conversar então aqui a respeito desse tema, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, nós temos aqui o valor do iene em relação ao dólar, né? E você pode ver que estava aqui um patamar alto, nesse aqui é a quantidade de ienes que um dólar pode comprar. Então, estava aqui na faixa de 160, 161 e subindo de forma constante até que no meio da quinta-feira, isso aqui no horário de Brasília, eu acho, né? Então não sei que horas exatamente que o Banco Central do Japão interviu nisso aqui, mas do nada despencou por completo a cotação e caiu aí para abaixo dos 158, chegou ali 170 e depois deu uma queda ainda para 157. Então, foi um movimento assim bastante inusitado. Essa é a verdade, um resultado assim muito drástico, né? E aí o pessoal meio que ficou assim na dúvida, será que foi algum movimento do Banco Central do Japão que causou esse cenário? Porque tipicamente essas intervenções estavam sendo feitas, e elas foram feitas já, tá? Em outras ocasiões nesse ano, desse mesmo jeito, de repente a cotação do dólar em relação ao iene desabava, do nada fazia esse degrau aqui mesmo, né? E isso estava acontecendo em momentos em que havia um fortalecimento do dólar em relação ao iene. Ah, mas estava fortalecendo aqui também, olha só, estava subindo e na verdade vem subindo aqui de forma constante, sei lá, há quanto tempo que está subindo, né? Mais de 5 anos subindo de forma praticamente consistente. Mas a verdade é o seguinte, que nesse exato momento em que a coisa aconteceu, ou mais ou menos na hora que estava acontecendo, as notícias ali dos Estados Unidos estavam mais favoráveis para o iene, para as moedas de maneira geral. Olha aí, o real deu até uma arrefecida, né? Deu uma melhorada, se estruturou um pouco mais frente ao dólar. Por quê? Porque os números da inflação nos Estados Unidos foram um pouco mais confortáveis do que se esperava. Então a previsão é de que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, corte juros talvez em setembro deste ano, e aí quando há esse cenário, a tendência é que o pessoal desanime um pouco de levar os seus recursos para os Estados Unidos, para o Tesouro e tudo mais, porque deixa de ser tão atraente assim, quando há uma tendência de corte da taxa de juros. Então o dólar acaba deixando de ser tão desejado assim e há uma queda do valor dele em comparação com outras moedas. Então isso certamente iria acontecer com o iene. E aí o pessoal ficou meio que na dúvida, né? Será que realmente foi o governo fazendo esse corte? Porque a tendência era de que o iene se valorizasse frente ao dólar de qualquer jeito, né? Mas dados que foram divulgados hoje pelo Banco Central do Japão, né? Eles dão um indício, sim, de que algo foi feito nesse sentido e um valor aí de 3,57 trilhões de ienes foram adquiridos, aí, foram comprados, na verdade foram dólares vendidos pelo governo, aí, né? Os swap cambial, aquela tática que os bancos centrais usam para fazer esse tipo de intervenção. Quando você tem
um cenário que o pessoal chama de dirty flood, né? Alguma coisa assim, né? Não sou bom com inglês, não. Flutuação suja do câmbio, porque em tese, você só tem dois modelos de câmbio a serem adotados por um governo, né? Que é o câmbio fixo. O governo determina quanto que vale a moeda dele em relação ao dólar, o que sempre abre margem para um mercado paralelo, porque é o que realmente importa, né? E o câmbio flutuante, que é o mercado paralelo de onde há o câmbio fixo, né? É aquilo que o mercado determina ali e simplesmente isso. Então, só há esses dois modelos teoricamente. Um modelo em que o Estado intervém no câmbio diretamente falando que aquela é a taxa e acabou, não pode ser negociado por outra taxa, e outro cenário, uma outra forma de câmbio em que o governo não mexe nisso aí, fala o mercado se vira. A verdade é que praticamente todos os países que adotam um câmbio flutuante fazem isso de uma forma dita suja, ou seja, o Banco Central intervém no câmbio quando é necessário, mas dentro do mercado, ou seja, vendendo recursos no mercado, vendendo moeda ou vendendo aí contratos futuros e tudo mais para reduzir o preço dessa moeda estrangeira frente à moeda nacional, né? Então, o Banco do Japão já tinha feito isso esse ano em duas oportunidades, se eu não me engano. Acho que essa já é a terceira, ou seja, eles estão tentando segurar a alta do dólar de qualquer jeito, né? E agora foi um valor de 22 bilhões de dólares. O Banco Central está torrando as reservas em dólar, as reservas internacionais deles aí, de qualquer jeito, né? Bem, a verdade é que o Japão tem mais ou menos 1 trilhão de dólares de reserva. Então dá para eles queimarem bastante dinheiro aí fazendo esse swap, fazendo essa tentativa de abaixar o câmbio do dólar aí. Não vai ser um estrago tão grande assim para a economia deles. O problema não é esse, não é essa a questão aqui, né? O problema realmente é a economia do Japão como um todo. Por quê? O iene está caindo de preço. Por que ele está caindo de cotação? Qual é a explicação? A explicação é que a economia do Japão está arruinada. Primeiro, o país tem um déficit aí de 200 e poucos por cento em relação ao PIB, ou seja, é uma dívida que é insustentável e que não para de crescer. Então, o pessoal olha para isso e compreende que o governo não vai pagar essa dívida. Embora seja aí a quarta maior economia do mundo neste momento, um país que tem ainda uma economia grande, só que o Japão está estagnado há uns 30 anos. A situação ficou pior 20 anos atrás. 10 anos para cá, virou uma catástrofe completa, né? E aí você tem uma dívida crescente e o governo estava enxergando problemas econômicos ali porque o consumo estava baixo no Japão. Isso há muito tempo já, né? Então, para estimular o consumo, o governo começou a adotar ali por volta de 2007 uma taxa de juros negativa. Sim, negativa. Você emprestava dinheiro para o banco, para o Japão, para o governo do Japão, e recebia menos dinheiro no futuro do que você emprestou. Pois é, com a ideia de desestimular a poupança e aumentar o consumo. A verdade é que nós sabemos bem que você não melhora uma economia pelo consumo, você melhora uma economia pelo investimento. Investimento vem de poupança, só que a economia japonesa está estagnada justamente porque ninguém quer investir num país que é meio que um zumbi, decréscimo populacional, não tem muitas perspectivas, uma série de problemas estruturais, enfim. É um país que parou realmente no tempo, enriqueceu muito rápido no espaço aí de 40 anos, mas parou por completo depois disso aí, né? Então, o governo trabalhou com essa taxa de juros baixa durante muito tempo e ainda conseguiu se endividar, né? Aqui no Brasil, usa-se a desculpa do crescimento da dívida porque a taxa está aí 10%, 10,5% ao ano. Mas o Japão, ainda com uma taxa negativa, conseguiu aumentar a sua dívida, né? Só que começou a ter o problema da inflação depois, né? Obviamente, a dívida pública vai crescendo, moeda vai sendo impressa, o iene vai perdendo valor a olhos vistos. O governo começou a aumentar a taxa de juros para evitar esse problema aí da desvalorização da moeda, né? Em tese, isso deveria valorizar o iene. Quando sobe a taxa de juros, a moeda daquele país tende a ser mais valorizada, porque agora você consegue ter investimentos que rendem bem
naquela moeda, você traz o seu dinheiro para esse país, compra, adquire aquela moeda e então você tem um rendimento interessante. Ainda assim, nós estamos vendo isso. Olha só, 5 anos para cá, veja como o dólar está se valorizando em relação ao iene. Foi mais ou menos nessa época aqui que houve o corte de juros lá, aliás, o aumento da taxa de juros no Japão voltou a ser positiva, mais ou menos nessa época aqui em 2022. Então olha como isso caiu bruscamente, né, o valor do dólar em relação ao iene. O pessoal falou, tá resolvida a parada, agora vai, né? E olha só a situação, já está pior do que estava naquela época e não há muito o que fazer. Pode torrar $1 trilhão neste mercado, que lá na frente vai voltar a ter uma desvalorização do iene pior do que existe hoje. Por quê? Porque o problema japonês é fundamentalmente estrutural. Por isso que eu digo, não é uma questão de $22 bilhões, de 3,5 trilhões de ienes, uma intervenção pontual. É um problema fundamental, um problema vamos colocar assim, né, dos alicerces do Japão que nós conhecemos hoje e que não tem qualquer perspectiva de melhora. Com uma economia estagnada, um país parado no tempo, uma população decrescendo, o pessoal ficando velho, poucas crianças nascendo, é um país que está condenado, infelizmente, e a tendência, nós vemos esse tipo de cenário apenas se agravando. Não há muito o que se fazer, eu diria. Mas qual que é a sua opinião a respeito desse tema? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.